A próxima pergunta agora é: o que é o pecado? Queridos, pecado é toda transgressão à lei de Deus, seja ela através de ação, seja ela através de omissão, de palavra ou de pensamento. Todo e qualquer tipo de transgressão contra a lei de Deus é pecado, seja uma ação, seja por omissão, seja por palavra, seja por pensamento. Para mim, a transgressão, o pecado, ele é dividido em dois tipos aqui. Tem a transgressão moral e a transgressão insubmissa. O que é que eu quero dizer com isso? Isso é só para você entender. A transgressão que eu entendo aqui por transgressão moral, a transgressão moral é quando nós praticamos um ato que, além de Deus ter claramente proibido, aquilo é claramente ruim, imoral, traz o mal para nós ou para o outro. Então essa é uma transgressão moral. Eu vou fazer isso, mesmo sabendo que Deus proibiu, e mesmo claramente isso sendo imoral e ruim. Mas a transgressão insubmissa, que eu estou classificando como transgressão insubmissa, é aquele pecado em que você vai cometer um ato, em que você sabe que Deus claramente proibiu aquilo, mas você, pela sua ótica, olha para aquilo e diz: eu não vejo problema nenhum nisso, eu não consigo ver qual o problema nisso, por que que Deus proibiu isso, eu não consigo ver onde é que isso vai prejudicar outras pessoas, eu acho que Deus estava exagerando quando proibiu isso aqui. Então essa é uma transgressão insubmissa. Você transgrediu a lei de Deus, sabe, fazendo algo que aparentemente para você não parecia ruim, mas você tinha a certeza de que Deus havia proibido. E aí você julgou que Deus estava exagerando, e você foi lá e fez. Essa seria a transgressão insubmissa, tão transgressão quanto a outra. Na verdade, os 10 mandamentos dados por Deus a Moisés já deixava claro que existem pecados, tanto pecados de ação como pecados de pensamento. Interessante, quando você, por exemplo, a transgressão moral, algo que eu sei que verdadeiramente é errado: matar, roubar, me apropriar de algo que não é meu. Tanto Deus proibiu, como isso claramente está errado. Uma transgressão insubmissa é um pecado de pensamento. Por exemplo, cobiçar a casa do irmão, ou cobiçar a mulher alheia ou o marido alheio. Você pensa: por que isso é pecado? Vai ficar só na minha cabeça, não vai fazer mal a ninguém, eles não vão nem ficar sabendo. Acho que Deus exagerou aqui. Só que os 10 mandamentos já deixam claro que tanto existem pecados de pensamento como pecados de ação. Às vezes a gente não fica atento e pensa assim: foi Jesus quem pela primeira vez disse que pensamento é pecado, quando ele diz assim: se você olhar para uma mulher com pensamentos impuros, já adulterou com ela. Tem gente que pensa que essa é a primeira vez que é revelado que pecado pode ser pensamento, ou que um pensamento pode ser pecado. Mas olha os 10 mandamentos. Tem pecados lá que são ações: não matarás, não furtarás, não mentirás, não dirás falso testemunho. Mas lá também tem pecados de pensamento: não cobiçarás. A cobiça, a inveja é um pecado que acontece aqui, na nossa cabeça. Então entenda, uma pessoa que agrada a Deus não é apenas alguém que tem boas ações, mas é alguém que tem bom coração. Entenda coração aqui como mente, até porque é do coração que procede todas as nossas ações. Então pecado é todo tipo de transgressão contra a lei de Deus, contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus.
seja através de ação, seja através de palavras, seja omissão, seja por pensamento. Isso é pecado. Isso traz consequências espirituais. A pergunta agora é: de onde veio o pecado?